Moro num município pequeno aqui no sul de Minas Gerais, estou próximo às cidades maiores. Qual seria a dica para começar? Se posicionando sempre. Eu não posso dar outra dica que não você se posicionar, se colocar como neuropsicopedagogo, ser o porta-voz da neuropsicopedagogia. Eu tenho uma aluna que é de Itapecerica, Minas Gerais, também uma cidade bem pequena, e ela simplesmente começou a se posicionar, seu posicionamento nas redes sociais, seu posicionamento no offline, começou a fazer visitação de escolas, de locais e logo também foi convidada pela rádio local da cidade para dar entrevista, né? Ela foi lá, se ofereceu e eles convidaram e assim, hoje ela atua numa cidade de, acho que é 200 mil habitantes, pequena, né? Aí em Minas Gerais e ela tem a sua agenda lotada, porque ela se posicionou, tá? Então essa é a dica que eu te dou. Começa com o seu posicionamento. É um dos pilares fundamentais, assim, para você começar, para você captar clientes, para você conquistar os clientes certos. Então, você precisa se posicionar, tá bom? Qual sua dica para quem ainda não tem espaço para atendimento? E se os materiais são caros? Duas coisas aí distintas. Não dou dica. Para começar, não dou dica. Eu dou orientação, porque eu sou mentora de profissionais. Então, dica quem dá é quem não sabe muito, não tem muita profundidade, né? Não tem muito embasamento técnico. Eu não dou dica, porque dica é uma coisa assim, aleatória. Eu te dou uma orientação, tá? Qual a orientação para quem quer começar e não tem um espaço? Simples. Você pode atuar a home care, você pode organizar um espaço na sua casa, você pode fazer parcerias com instituições onde você possa atuar, né? Leva o material e atua. Então, existe N possibilidades para quem não tem, né, um espaço para atendimento. Mas você precisa ser criativa, ver o que é melhor para você, né? Se é o home care, se é organizar um espaço na sua casa, se é alugar uma sala por hora. Existem aí a possibilidade de coworking, que você aluga lá a sala pela hora que você está usando. Então, você não vai pagar o aluguel de um espaço, você não vai ter que pagar água, luz, internet, telefone, estacionamento. Você vai alugar a sala na hora que você usar. Então, é uma possibilidade muito interessante para quem está começando, tá bom? E os materiais são caros? Depende. Você acha instrumentos de avaliação a partir aí de, sei lá, R$15 até R$7.000. Então, depende da sua estratégia, depende do instrumento que você quer utilizar, depende muito, tá? Do teu conhecimento enquanto avaliadora, né? Enquanto profissional, neuropsicopedagoga clínica que vai realizar instrumento de avaliação, que vai utilizar. Então, assim, porque na avaliação a gente precisa ter instrumentos quantitativos, como eu falei para vocês, mas parte dela também é feita de qualitativo. E o qualitativo tem ali entrevistas, tem ali rastreios, tem ali conversas, visitas. Então, você precisa saber o protocolo prático, tá? E assim, eu nunca oriento ninguém a comprar instrumentos antes de ter clientes, tá? Eu nunca oriento ninguém a comprar instrumentos antes de ter clientes. Eu comecei assim, sem comprar um instrumento. Eu fiz o primeiro atendimento, e o primeiro atendimento, para quem sabe, né, no meu método, eu ensino o passo a passo desse atendimento, e de acordo com o meu método, o primeiro atendimento para mim é aquele atendimento que você faz com a família, para criar ali, nivelar a expectativa, para explicar o que é neuropsicopedagogia, para saber se a necessidade da família, né, a demanda que a família tem, você pode atender, porque às vezes a pessoa procura você, mas não é o neuropsicopedagogo que ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um pediatra, ele precisa de um terapeuta ocupacional, ele precisa de uma nutricionista, ele precisa de um fonoaudiólogo, enfim, às vezes não é o neuropsicopedagogo que ele precisa. Mas quando a gente faz esse alinhamento de expectativa para identificar. E esse primeiro contato com a família, você não vai utilizar instrumentos nenhum que você precisa comprar antes. Eu sempre brinco, né, que o instrumento que você vai usar, o primeiro instrumento é uma agenda e uma caneta. Porque esse é o primeiro instrumento que você precisa. Você precisa conversar com a família, você precisa anotar os dados, você vai fazer ali até uma anamnese, você vai fazer. Tá? Mas você não vai comprar instrumentos antes de você ter o paciente. Aí sim,
você setou teu público-alvo. Ou às vezes você nem setou muito bem, mas o primeiro paciente que chegou para você é uma criança, normalmente é criança, gente. Uma criança em idade escolar, normalmente é uma criança em idade escolar, normalmente ela tem de 7 a 13 anos. Tá? Já tô dizendo aí pra vocês, esse é o público que mais procura, ou que mais tem demanda da neuropsicopedagogia, que é mais fácil de você conquistar, de captar como cliente. E aí, você vai fechar o seu contrato, tá? Fechou o contrato com o primeiro pagamento que você tem ali do pacote da tua avaliação, porque eu também não oriento você a fazer sessão por sessão, eu oriento você a fazer avaliação, pacote de avaliação, fazer fechamentos por pacote, você pode pedir para parcelar, enfim, existem estratégias mil para você fazer isso. Com o primeiro pagamento, você vai elaborar o seu plano de avaliação para aquele paciente e aí você vai comprar um instrumento que é adequado para aquele paciente. E como eu falei, tem instrumentos que custam, quantitativos, que custam de R$20 até R$7.000 e aí você que vai escolher o valor. Então, dizer que um instrumento é caro, gente, é um pouco assim, é complicado. É complicado. Por quê? Porque você pode cobrar aí uma média que os meus alunos estão cobrando por sessão. Isso dentro do pacote, gente. Isso não é individual. Por sessão dentro do pacote. É uma média de R$150 a sessão dentro do pacote. E aí você acha caro comprar um instrumento de 200? Um instrumento que você vai usar, dependendo do instrumento, de 20 a 25 vezes, né, o mesmo caderno de correção. E aí depois você só tem que comprar o caderno de correção. Um instrumento que você vai usar aí para atender mais de 100 pacientes. Ou é o caso, por exemplo, da editora Menon, que tem instrumentos, provas, né, testes de avaliação, que você paga a licença uma vez e você vai usar a vida inteira. Enquanto você tiver o arquivo lá para baixar, imprimir, você vai poder usar. Então, assim, é muito relativo. Eu entendo que no começo a gente vê tudo como muito caro, mas não é caro, porque a neuropsicopedagogia ela te dá um retorno. E ela não te exige que você compre um instrumento mais caro. Existe N instrumentos no mercado. Você precisa conhecer o protocolo, ter autonomia de escolher qual é o melhor para o seu paciente e para o seu bolso, aquele que cabe no seu orçamento, tá bom? Hoje eu tô fazendo uma propaganda aí de instrumentos. Sempre construo materiais. Você acha isso interessante? Estou reformando eu mesma uma sala em casa e indo pra luta com vocês. Gente, que orgulho dessas minhas alunas. Um show pra você. É isso aí, tá? Organiza um espaço na sua casa. Instrumentos de intervenção a gente pode fazer, eu já fiz muitos. Eu sempre fiz meus instrumentos de intervenção. Até porque eu tenho essa... você que está no meu método, você sabe. Eu tenho uma coisa que eu ensino que é: proposta de intervenção tem que ser individualizada. Você vai atuar naquilo que o teu paciente precisa. E aí, com aquilo que ele tem interesse. E às vezes, você não tem um instrumento para você ir numa loja comprar que vai te ajudar no teu processo de intervenção. Então, eu sempre criei. Maravilhoso criar, sim, com certeza, tá? Pode criar à vontade. Inclusive, eu posso ser neuropp clínica e se surgir institucional, eu posso também atender? Pode. O que é importante você ter clareza? Não misturar os protocolos de um atendimento. Se você está atendendo, né, naquele momento, naquele espaço de tempo, naquele local, com aqueles pacientes do institucional, você não vai atuar como neuropsicopedagoga clínica. E vice-versa. Se você está no atendimento clínico, você não vai fazer uma proposta de institucional. Mas o profissional ele pode ter as duas demandas. Uma dica até que eu dou, que eu sempre orientei as minhas alunas que são aptas e que desejam atuar nos dois campos de atuação, eu sempre oriento fazer o seguinte: colocar dias fixos da semana que você vai atender a clientela do clínico e um dia fixo que você vai atender o institucional. Por exemplo, como o institucional, né, de acordo com o protocolo da SBNPP, a gente pode fazer intervenção 2 vezes por semana apenas, 50 minutos, eu sempre falava assim: segunda, quarta e sexta é avaliação neuropsicopedagógica, terça e quinta é institucional. E aí o mesmo paciente que você tem na avaliação, você pode ter no institucional, não tem problema. Na avaliação não, desculpa, gente. Neuropsicopedagogia clínica, segunda,
quarta e sexta, e neuropsicopedagogia institucional terça e quinta. Então, sempre que você agendava atendimento para segunda, quarta e sexta, era atendimento clínico. Sempre que fosse terça e quinta, era atendimento institucional. E aí, todos os seus pacientes da clínica poderiam fazer as oficinas institucionais, né, o atendimento institucional, quando a família achasse interessante. Então, você tem sempre essa rotina, você não se confunde, a família não confunde e o paciente não confunde, tá? Então, eu sempre dei essa orientação. Vamos lá. Karen, estou tão feliz. Hoje uma pessoa me procurou para atender a filha que foi minha aluna em 2020. Estou tão grata a você, tão emocionada. Ai, Paty! Parabéns! Gente, coraçãozinho aí pra Patrícia de Figueiredo, que tá no YouTube, que está com o seu primeiro atendimento. Parabéns pra você, orgulho! Gente, ó, ficou arrepiada. Ai, eu fico emocionada. Vamos lá, vamos lá. Ai, a Paty é minha aluna da turma 8, olha só. Ai, Paty, olha o challenge, nem começou e você já tá recebendo clientes. Imagina a hora que você começar o teu challenge. Vamos lá. Sei que é live de perguntas e respostas, mas precisava contar. Precisava mesmo, porque você incentiva as pessoas que estão aí ouvindo a gente sobre isso também. Então, ó, gente, a Paty tá começando os atendimentos e vocês vão ouvir muito falar da Paty. Ó, a Renata, que também é T8, tá falando aqui, ó, viva Paty, vamos comemorar. Vamos comemorar mais uma neuropsicopedagoga colocando a neuropsicopedagogia em ação. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Vamos lá, vamos perguntinhas do Instagram. Posso ter uma logo mesmo sem ter um CNPJ? Com certeza, a logo não tem a ver com CNPJ. O que é importante, né? Se você constrói a sua logo, é bom registrar, tá bom? Porque hoje em dia, por conta da internet, aí muita coisa acaba, você pode ter uma logo, construir uma logo, uma pessoa gostar, ir lá pegar, roubar e registrar antes de você. Então isso é importante, mas ela não está vinculada com o CNPJ não, pessoas físicas podem ter logo sem problema nenhum. Terminei minha neuropsicopedagogia, neuromotricidade, mas tenho muitas dúvidas, se for de neuropsicopedagogia, bota aí, que a gente já responde para você. E eu vou para a última pergunta de hoje, do nosso NeuroPP Responde. Diz aqui, ó. Andressiane, como dimensionar do atendimento clínico pro institucional? Dimensionar ou diferenciar? Agora eu fiquei na dúvida, né? Porque como dimensionar não faz sentido pra mim. Agora, como diferenciar o clínico do institucional é base, né? Princípio de atuação. Atendimento clínico individualizado. Atendimento institucional coletivo. Quando você atender grupos, é coletivo, é institucional, você vai realizar ali sempre nesses espaços. Coletivo é quanto? 2. A partir de 2 já é atendimento coletivo, já caracteriza atendimento institucional. Atendimento clínico individualizado, você e o paciente, tá bom? Plano de avaliação específico, plano de intervenção específico. No grupo, né, no institucional, você vai ter plano de intervenção para o grupo. Lembre-se, a gente não vai fazer uma intervenção individualizada. A gente vai trabalhar no grupo, o grupo e o desenvolvimento desse grupo, tá bom?